Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Júnior. E isso aconteceu com ele na cidade de Dias d'Ávila, que fica no estado da Bahia. E nessa época, que foi no ano de 2012, o Sr. Júnior tinha 44 anos. E tudo começa assim. Eu moro em uma vila bem simples da minha cidade, com a minha mulher e mais 2 filhos pequenos. E por ali é um bairro novo, e que tem muitas casas ainda em construção. Mas como essa região é uma área afastada do centro, por ali ainda tem muitas matas e terrenos baldios. E na parte da noite a vegetação é bem escura, que chega a assustar só de ver. Mas fora isso, é que um certo começo de madrugada, eu estava no meu quarto ouvindo uma música pelo meu rádio. E a minha esposa foi recolher algumas roupas no varal do nosso quintal. Bem, depois de uns 10 minutos, eu ouvi um barulho de balde caindo no chão. E em seguida minha mulher gritou com um som que parecia que ela estava em perigo. Nessa hora eu me assustei e já peguei a minha espingarda de caça rápido e logo corri para fora de casa, já colocando a munição e carregando a minha arma. Mas para minha surpresa, quando eu cheguei no quintal, eu vi um tipo de bicho estranho que era meio parecido com um macaco misturado com um cachorro, e aquilo era bem peludo, mas não era nenhum desses tipos de animais. E esse bicho estava querendo já avançar para atacar a minha esposa, que estava caída no chão com uma cara bem assustada. Claro, eu não perdi tempo e já ergui a minha espingarda e mirei na cabeça dessa fera. Mas aquilo percebeu e conseguiu no reflexo se movimentar rápido para sair da minha mira. E nessa hora eu atirei, mas pegou no braço desse animal, em que ele rolou no chão e correu para os fundos da minha casa. O fato é que os meus 2 cães apareceram nessa hora latindo e foram atrás daquela criatura. Eu olhei pelo chão e vi o rastro de sangue daquele bicho. Com isso, eu fui cuidadosamente até a parte de trás do fundo do meu quintal. E quando eu olhei, eu não vi mais essa fera. Mas os meus cachorros ainda ficaram latindo para a direção da mata do terreno baldio que tinha do lado da minha residência. O fato é que eu dei uma olhada na minha cerca de madeira e percebi que aquele animal tinha quebrado parte do meu cercado e ainda tentou atacar a minha mulher, porque os meus cães estavam dormindo do outro lado da casa e não viram esse bicho entrar. No entanto, a minha companheira estava assustada na cozinha e me falou uma coisa que me deixou confuso, pois ela disse que aquele animal que eu acertei um tiro no quintal era um lobisomem. A minha mulher continuou falando que estava distraída pegando roupas do varal. E nisso ela ouviu algumas passadas perto dela. E ela pensou que eram os nossos cães. E assim que a minha esposa tirou um dos lençóis do varal, ela viu esse lobisomem em pé, só em 2 pernas, como se fosse um homem. E aquilo estava bem na sua frente. E nisso ela largou o balde no chão e começou a gritar. E depois eu fui lá ver o que aconteceu e acabei atirando nessa tal fera. Mas eu não sei se a minha mulher falava a verdade ou não, porque eu vi a criatura em 4 patas, como um animal qualquer. Só a aparência daquilo que eu não consegui identificar que animal era esse. Mas também eu fiquei ligado essa madrugada toda, pois aquilo era algo perigoso. E a minha esposa estava com muito medo nesse dia. E eu fiquei pensando que eu consegui acertar aquela fera com um tiro que dei com a minha espingarda nas pernas da frente dele. Bom,
Logo que amanheceu, eu voltei para a minha vida normalmente e arrumei a minha cerca de madeira que a fera tinha quebrado. E a minha mulher, na parte da noite, não quis mais sair do lado de fora da nossa casa e nem deixava os meus filhos saírem também. Mas uma coisa eu agradeço, de não ter perdido a minha esposa naquele dia. E por eu ter uma arma de fogo em casa. Mas depois que se passou-se um ano dessa aparição da criatura na minha residência, e aí começou a acontecer algo estranho. Pois em um certo tempo comecei a ver um sujeito estranho rondando pelo meu bairro. Só que eu percebi que esse cara me olhava estranho quando eu passava perto dele. E até que certa vez que eu estava em um bar bebendo, esse homem entrou por ali no boteco. E eu vi que ele tinha uma deficiência no braço, que esse sujeito não conseguia mexê-lo muito bem. Mas até aí tudo bem. E esse homem olhava para mim de um jeito, não querendo brigar. Era tipo um olhar de alguém como já me conhecia de algum lugar. Eu fiquei nesse bar um pouco, e depois eu fui embora para minha casa. E quando chegou na parte da madrugada, eu estava fazendo as contas, quantos que eu iria pagar de água e luz nesse mês. E assim eu me lembrei que eu tinha um dinheiro dentro do meu carro. E assim eu fui até o meu quintal e a seguir eu entrei no meu automóvel. Eu comecei a procurar esse meu dinheiro. Nessa hora, eu comecei a ouvir um barulho na minha cerca de madeira. Com isso eu parei e fiquei olhando, mas não vi nada. E depois acabei voltando a procurar meu dinheiro no meu carro de volta. Mas não tinha nada lá. E aí quando eu voltei a olhar pelo vidro do meu automóvel de novo, eu tomei um susto, pois tinha já uma criatura estranha vindo na minha direção. E o inacreditável é que essa fera estava em pé igual um homem, só se equilibrando em duas pernas, e vindo devagarzinho na minha direção, sem fazer barulho, para poder me atacar de surpresa. Eu fiquei gelando de medo, e quando esse lobisomem percebeu que eu o tinha visto, essa fera veio correndo na minha direção. E rapidamente eu fechei a porta do meu automóvel. E eu falo que esse ser era um lobisomem, porque ele se parecia com um cachorro com uma cara deformada, com orelhas grandes e com um focinho também. E os olhos dessa criatura eram como se fossem de fogo, e brilhava muito. E apesar daquilo estar em pé igual um homem, essa fera tinha o corpo todo peludo. Bom, esse lobisomem começou a dar pancadas na lataria do meu carro. E eu me agachei no banco e fiquei bem apavorado, e já pensando em abrir a porta para correr. Mas para minha sorte, meus cachorros ouviram aqueles barulhos todos, e já vieram para cima da criatura. E ainda bem que os meus cães conseguiram distrair aquele bicho. E quando eu olho de novo pelo vidro do meu carro para ver aonde essa criatura estava, eu enxerguei que os meus animais estavam latindo para esse lobisomem. E o estranho é que agora essa fera estava em 4 patas. E esse ser parecia ter algum defeito em um dos seus braços da frente, pois ele andava meio que aleijado. E nessa hora eu me lembrei que eu tinha dado um tiro em um bicho parecido com esse há mais de um ano atrás. Ou até poderia ser que ele voltou a me infernizar outra vez. E com esse rolo todo dos meus cães contra esse lobisomem, eu aproveitei e abri a porta do meu automóvel e corri para a minha casa. E em seguida eu já peguei a minha espingarda de caça e corri para a janela para ver se eu conseguia dar um tiro nesse bicho. Esse lobisomem percebeu que eu tinha abrido uma aba da janela. E espertamente ele correu para os fundos da minha casa. Aí eu perdi a mira desse bicho.
No entanto, eu fiquei de vigia a madrugada inteira, e com medo e pensando nesse lobisomem, pois eu tinha certeza que essa criatura voltou para se vingar de mim, porque para mim esse lobisomem era o mesmo animal em que eu atirei nos braços da frente e o feri, e talvez por isso aquilo estaria meio aleijado e com dificuldade de caminhar novamente. E fora isso, o plano desse lobisomem falhou, e eu fiquei até amanhecer com medo dessa fera maldita. E quando saiu os primeiros raios de sol, eu rondei em volta do bairro procurando algo sobre esse lobisomem. E eu ficava com medo e pensativo, porque essa fera era vingativa, e talvez fosse assim até na forma humana. Bom, eu passei alguns dias sem dormir direito por causa desse ser, e já deixava minha espingarda no jeito para caso esse lobisomem aparecesse de novo. E com o tempo se passando, eu notei que aquele rapaz que tinha deficiência em um dos seus braços e que olhava meio estranho para mim, eu não o vi mais pelo meu bairro. E colocando o lobisomem que tinha essa mesma deficiência que ele, eu comecei a desconfiar que esse cara aleijado é quem virava lobisomem. Mas eu também posso estar enganado de ser outra pessoa. Mas uma coisa eu falo, se eu ver esse cara com problemas no braço outra vez na minha vila, eu sei que a criatura pode aparecer de novo. E até hoje eu espero esse cara voltar. Mas fica assim, o que você acha desse meu relato? Que aquele cara com deficiência no braço, era ele que virava lobisomem? Fica a pergunta. Bem pessoal, obrigado por assistirem o vídeo. E se vocês gostaram do relato, dê um like. E também se inscreva no canal para receber novos vídeos todas as semanas.